excepcionado, tem efeito direto. É a exceção à regra. Em regra, o Mercosul não tem aplicabilidade imediata e efeito direto. Nessas duas situações excepcionais, quando apenas regular o funcionamento ou quando já estiver previsto na legislação interna, não precisa ser incorporado. Ok? Tudo bem? Apenas não esqueçam do sistema de solução de controvérsias do Mercosul. O Mercosul, para solucionar as suas controvérsias, ele utiliza-se ainda da arbitragem. E o protocolo que regulamenta a solução de controvérsias do Mercosul é o Protocolo de Olivos, de 2002. A grande inovação do Protocolo de Olivos foi a criação do TPR, Tribunal Permanente de Revisão. O Tribunal Permanente de Revisão, o TPR, é um dos poucos órgãos permanentes no Mercosul. Tem dois órgãos permanentes, ou seja, que são permanentes, que têm sede própria, que existem. É a Secretaria Administrativa do Mercosul e o TPR. O TPR, Tribunal Permanente de Revisão, foi um tribunal criado para fins de solução de controvérsias. Criado por quem? Pelo Protocolo de Olivos de 2002. Para encerrar definitivamente essa primeira parte do programa, eu apenas destaco que o Mercosul ele é uma união aduaneira. Ele é uma união aduaneira porque ele estabeleceu uma TEC, uma tarifa externa comum. TEC, tarifa externa comum, é a principal característica dos blocos regionais que são união aduaneira. E desde 1º de janeiro de 1995, existe uma TEC, uma tarifa externa comum aqui no Mercosul, que incide, que é aplicada sobre os produtos que vêm de outros estados que não são membros do Mercosul, de terceiros estados. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Não sai daí, porque o programa não acabou. Grande abraço. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar o segundo bloco do programa Prova Final de hoje sobre Mercosul. Este segundo bloco, ele é composto por perguntas feitas por acadêmicos, estudantes de direito, perguntas referentes ao tema do dia. Você também pode participar mandando dúvidas e questionamentos. Basta enviar um e-mail para o programa e o e-mail é provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Tudo bem? Vamos à primeira pergunta. Vem comigo, olha só. Professor, o Mercosul tem personalidade jurídica? Por quê? O Mercado Comum do Sul, ele tem sim personalidade jurídica de direito internacional, ele é sujeito de direito internacional e essa personalidade jurídica ela foi adquirida, ela foi estabelecida em 1994 com o Protocolo de Ouro Preto de 94. O Protocolo de Ouro Preto de 94 do Mercosul, ele é expresso. O Mercosul tem personalidade jurídica de direito internacional. Sendo assim, é sujeito. Sendo assim, pode celebrar tratados, pode celebrar acordos com outros estados e até mesmo com outros blocos, porque tem capacidade para tal. O Mercosul ele tem personalidade jurídica porque está estabelecido no Protocolo de Ouro Preto e ele é considerado uma organização internacional. O Mercosul é uma organização internacional, é sujeito. É uma organização internacional clássica, um pouco ultrapassada, porque está baseada na intergovernabilidade. Mas não deixa de ser sujeito, não deixa de ter personalidade jurídica, pode contrair empréstimos, pode comprar bens para o seu funcionamento, ter funcionários próprios, terceirizar até mesmo serviços, pode fazer acordos de sede, celebrar tratados internacionais. Olha aqui uma coisa interessante, ó. O Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, lembra, hein? Só que foi a partir de 94 que teve personalidade jurídica de direito internacional. Não esqueçam dessas fases. 91, Tratado de Assunção, 94, Protocolo de Ouro Preto, a partir de 94 que se institucionaliza o Mercosul, ele tem órgãos próprios e a partir de 94 que ele tem personalidade jurídica de direito internacional. De 1991 até 94, o Mercosul passa por uma fase de transição.
A fase transitória do Mercosul é de 91 até 1994. 94 é importantíssimo, não só porque o Brasil foi tetracampeão ou porque o meu Grêmio foi campeão gaúcho, não. Mas principalmente porque tem o Protocolo de Ouro Preto de 1994. Tudo bem? Mais uma pergunta, vamos lá. Professor, o Mercosul possui funcionários próprios? Essa pergunta é muito interessante e pertinente, pessoal. O Mercosul tem vários órgãos. Quais os órgãos que eu citei na primeira parte do programa? Eu falei do Conselho do Mercosul, eu falei do Grupo Mercado Comum, eu falei da Comissão de Comércio, da Comissão Parlamentar Conjunta, que foi substituída pelo Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul. Eu falei do Foro Consultivo Econômico e Social, falei da SAM, Secretaria Administrativa do Mercosul, mencionei o TPR, Tribunal Permanente de Revisão. Estes são os principais e alguns dos órgãos do Mercosul. Há vários outros órgãos do Mercosul, do Mercado Comum do Sul. O Mercosul pode até criar outros. Existe, por exemplo, o TAT, que a gente chama, Tribunal Administrativo Trabalhista. O Tribunal Administrativo Trabalhista, o TAT, é um tribunal administrativo que tem como objetivo, é um órgão do Mercosul também, que tem como objetivo solucionar as demandas trabalhistas que envolvem funcionários do Mercosul. O TAT, Tribunal Administrativo Trabalhista, é um tribunal administrativo que foi criado para solucionar as demandas laborais, de natureza laboral, de natureza trabalhista, que envolvam o bloco e os seus funcionários ou quem presta serviço ao Mercosul. O Mercosul é um bloco precário. Tanto é que, embora tenha vários órgãos, várias instituições, apenas 2 instituições são permanentes. Apenas 2 instituições têm funcionários próprios, pessoal. Olha que importante isso. Que são o TPR, Tribunal Permanente de Revisão, e a Secretaria Administrativa do Mercosul, a SAM. O TPR e a SAM são os únicos órgãos permanentes que existem, têm sede própria e que têm funcionários próprios. Os demais órgãos não têm funcionários próprios. E os funcionários de quem presta serviço ao Mercosul, se houver uma demanda junto ao Mercosul, será julgada pelo Tribunal Administrativo Trabalhista. Tudo bem? Tranquilo? Claro aí? Vamos a mais uma pergunta. Vamos lá. Professor, quais os motivos que levam o Mercosul uma união aduaneira incompleta? Meus amiguinhos do meu coração, essa pergunta é de suma importância também. Lembra da regrinha do ZUMU com 2 no final? Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Monetária e União Política. O Mercosul está na segunda fase, uma união aduaneira, segunda fase. Muitos doutrinadores classificam, adjetivam essa união aduaneira como uma união aduaneira incompleta, imperfeita. E por quê? A principal característica da união aduaneira é a existência de uma TEC, Tarifa Externa Comum, que existe até hoje no Mercosul e começou a ser aplicada pelo Bloco Regional Mercosul a partir de 1º de janeiro de 1995. Então a nossa TEC ela está em funcionamento, ela é aplicada desde 1995, 1º de janeiro de 95. Ocorre que essa TEC, Tarifa Externa Comum, é uma tarifa que incide sobre produtos que vêm de outros estados, de terceiros estados. E ela é o principal meio de proteção e desenvolvimento da União Aduaneira. Só que o bloco, os estados membros do bloco, cada um deles, possuem listas de exceções. O Brasil tem sua lista de exceção. O que é lista de exceção? Alguns produtos específicos e determinados que venham de outros estados, de fora do bloco, não serão onerados com a TEC do Mercosul. Ou seja, alguns estados têm listas de exceções, lista de exceção, no singular de cada um estado. Por quê? Porque alguns produtos, algumas microeconomias não suportariam a oneração de produtos que vêm de terceiros estados. Então, tem alguns produtos de cada um dos estados que não incide a TEC, são as listas de exceções. Essas listas de exceção, elas fragilizam a união aduaneira. O Mercosul não consegue completar essa fase, segunda fase do processo de integração, que é a união aduaneira. Por quê? Porque lá há essas listas de exceção.
É a principal característica, o principal motivo que classifica o Mercosul como uma união aduaneira